R$2.000 não teria nenhum desconto, nenhuma redução de salário. Isso corresponde a 52% dos funcionários do Unifeb. Então, 52% ganham menos de R$2.000 dos funcionários. Então, esses até R$2.000 não teriam nenhum, que é o pessoal da manutenção, escriturários, né, que a gente sabe que trabalham muito, e que para eles, quem ganha até esse valor, até R$2.000, qualquer desconto, isso vem a pesar muito no orçamento familiar. A gente, 7% pode ser o quilo da carne deles do mês. Então, essa foi uma proposta. E um escalonamento. Quem ganha mais de R$2.000 até R$4.000 teria uma redução de 4%. E acima de R$4.000, os técnicos administrativos, os mesmos 7% que está sendo proposto pela categoria dos professores. Tá? Foi só isso, né? E com isso nós chegamos naquela planilha que o professor Reginaldo apresentou. Vocês viram que ela está sem, para chegar ao superávit de 1.800.000, mas ela está sem investimento. Né? Não investindo nada na instituição durante o ano. Nós sabemos que isso não vai ser possível. Alguns investimentos têm que acontecer. Nós temos cursos ainda para serem reconhecidos. Tá? Então, na verdade, nós não vamos ter 1.800.000 de superávit no final. Não é isso, Fatinho? Porque tem livros para serem comprados, tem o curso de Ciências Contábeis que está aí para reconhecer, a quadra para o curso de bacharelado de Educação Física, que em algum momento, por que deixou-se sem nada? Para que gestores possam, dentro daqueles meses, onde se tem uma estabilidade maior, encaixar esses investimentos dentro destes meses. Tá? E o parcelamento das férias dos professores, isso faz com que a gente tenha uma estabilidade maior também nos meses. Tá? Para que a gente não tenha meses muito negativos, porque isso vai pagar juro e vai aumentando ainda mais as nossas dívidas. Tá? Então, tem algumas ideias. Tem a ideia do aniversário, porque ele é 1/3, só 1/3, tá? Só 1/3 das férias. Tem a ideia de que ele seja pago no aniversário do professor, ou que ele seja dividido, acho que ficou entre junho, julho e agosto. Tá? Para que não saia tudo em junho. Tá? Se algum outro membro esquecia alguma coisa, gente, da comissão. E a proposta das viagens é uma viagem por semana, né, dos professores. Esse é o que mantém o custo do transporte. Obrigada, professor Léo. Pode, Fatinha. A Fatinha quer fazer algum comentário da comissão. Bem, professor, deixa eu só complementar um pouquinho, como membro do COGEF, aquilo que a Cláudia falou é toda a verdade, tudo que aconteceu, a nossa luta realmente para baixar esse índice de 25% para um índice menor, e nós chegamos nesse 7%. É óbvio que não é uma proposta que agrada a todos, né? Não agrada a ninguém, mas é uma proposta necessária para a manutenção dos nossos empregos. Essa é a grande realidade. Aí a gente escuta, mas mais uma vez isso acontece, mais uma vez. Como eu tenho alguns anos de FEB, para ser bem precisa, é a terceira vez que isso acontece. Né? Terceira vez. Numa primeira vez, nós ficamos 3 meses, que eu não me lembro o ano, não me interessa o ano, mas a história. Nós ficamos 3 meses paralisados, sem receber salários, a FEB ia ser fechada, a cidade se mobilizou, pagou a dívida da FEB, os políticos se mobilizaram,
e nós voltamos a trabalhar com muitas dificuldades, mas mantivemos o nosso emprego. A segunda vez foi quando foi criado o centro universitário e que foram demitidos pessoas, né, existia uma dívida, e as pessoas que estavam no comando dos setores, que tinham um salário mais alto, foram demitidas. E, na verdade, foi drástico isso para cada pessoa que saiu, porque muitas dessas pessoas estão doentes até hoje, nós temos prova disso. Pessoas que tiveram câncer, pessoas que ficaram com depressão e não se curaram, pessoas que tiveram infarto. Quer dizer, então foi drástico para algumas pessoas, mas foi a maneira que, naquela época, que o conselho diretor e a reitoria resolveram o problema, ou tentaram resolver o problema. Então, mais uma vez, nós somos chamados a colaborar, sabe, para mantermos os nossos empregos. Para manter a FEB viva, essa é a palavra, para manter a FEB viva. E é óbvio, gente, que nós temos que tomar essa atitude. O COGEF é uma representação de toda a comunidade, por isso que tem membros de professor, funcionário e reitoria, porque nós temos que tomar atitude. Então foi a proposta dolorida, quem vai ficar sem hospedagem, dolorida para quem vai perder metade das suas horas de atividade, dolorida para o curso, para o vice-coordenador que vai ficar sem a sua coordenação. Lógico que é dolorido. Dolorido para quem vai ter o seu salário cortado em 7,4%. Lógico que é dolorido. Mas é aquilo de mais sério. Nós sofremos essas 2 semanas muito, muito. Porque a gente viu mais uma vez isso acontecer. Só que eu tenho muita esperança. Eu sou uma pessoa de muita esperança e que já passei na minha vida particular grandes dificuldades. E eu sempre consigo vislumbrar lá no fundo, não é fundo senão a gente vira PT, não é isso não. Mas eu consigo vislumbrar lá no fundo, é verdade, lá no fundo uma luz, e eu consigo mesmo. Ainda me perguntaram, a Glaucia me perguntou, professora, você tem tantos anos de casa, é possível sair disso? E eu falei que é possível sim com a nossa união. E eu fiquei pensando, acho que sábado, na liturgia, dá licença que eu vou retomar a liturgia da missa de sábado, porque eu preciso disso. Nós analisamos, foi lida a leitura de Salomão, quando Salomão assumiu a condução do povo de Israel, aquilo que Salomão pediu para Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, né? E ele pediu o quê? Sabedoria, né? E ele foi o rei mais sábio de toda a história do povo de Deus, porque Deus o cumulou de grande sabedoria. É isso que aconteceu com Salomão, não é? E realmente eu fiquei pensando, e a sabedoria de Salomão foi testada rapidamente, logo no começo, porque foi-lhe apresentada 2 mães que disputavam por uma criança. As 2 diziam que a criança eram seus filhos. Uma mãe era verdadeira e uma mãe era falsa, que tinha tomado o filho da mãe verdadeira. E Salomão, então, chamou as 2 mães e perguntou para a primeira, você é mãe do filho? Sou mãe. Perguntou para a segunda, você é mãe? Sou mãe. Aí Salomão, na sua infinita sabedoria dada por Deus, falou, muito bem, se as 2 são mães, nós não temos outra saída senão cortar o filho pelo meio. Metade fica com uma mãe e metade fica com a outra mãe, porque, na verdade, as 2 são mães, então vamos cortar o filho pelo meio. E o que vocês acham que aconteceu? Quem que pulou na frente e não deixou cortar o filho no meio? A mãe verdadeira, é óbvio, porque o amor da mãe verdadeira queria o quê? Preservar o filho. E ela pulou na frente e ela falou, não, eu abro mão do meu filho para que ele tenha vida, pode dar para ela criar. E Salomão, na sua infinita sabedoria dada por Deus, falou, você é a mãe verdadeira, e entregou o filho para a mãe verdadeira. É a mesma história que nós estamos revivendo aqui. Eu fiquei pensando nisso. Nós temos um filho que não pode ser cortado no meio, que é a FEB. Não adianta funcionários e professores se degladiarem nessa situação. Não adianta nos degladiarmos com reitoria nessa situação, porque nós vamos cortar o filho pelo meio. Eu não vou deixar cortar o filho pelo meio. Eu sou uma pessoa que tenho 40 horas
horas-aulas em sala de aula. Eu não recebo há muitos anos e recebi por muito pouco tempo, algumas horas de atividades, por muito pouco tempo, eu não recebo nenhuma hora de atividade para trabalhar e fazer o que eu faço nessa instituição de ensino. Que eu creio não seja pouco. Tudo que eu faço fora a sala de aula é doação para a FEB. Isso significa que você tem que doar? Não, eu estou falando a minha história, é a minha vida, é a minha história. Eu não recebo viagem, porque eu tenho minha casa aqui pertinho e nem combustível. Mas eu abro mão dos meus 7% da minha hora-aula, que eu estou lá na sala de aula trabalhando com meu aluno, para que o filho permaneça vivo. E é a FEB. Então eu queria falar da seriedade que nós fizemos. É doloroso para todos nós. Mas ou nós nos unimos agora e vamos mais uma vez reerguer a FEB, porque ela é nossa em primeiro lugar, ela é nossa. E continuarmos o nosso trabalho. Acho que agregado a tudo isso aí, temos que ter uma reestruturação administrativa séria, acompanhada pelo COGEF e pelos órgãos colegiados. E o Walter Bernardelli tem falado isso, eu concordo plenamente, sei que a reitoria também concorda. Nós vamos ter que fiscalizar tudo isso, vamos ter que ficar de olhos abertos, vamos. Mas, mais uma vez, nós somos chamados a isso. Ou nós, sabiamente agora, como Salomão, tomamos a atitude, ou nós vamos matar o nosso filho, ou a nossa mãe, né? A nossa casa, o nosso trabalho. Era só isso que eu queria falar. Alguém mais? Márcio. Professor Reginaldo, membros da reitoria, conselheiros. Eu a palavra aqui, porque dessas crises que a Fatinha falou, ainda bem que eles falaram primeiro do que eu, né? Eu já ia falar uma coisa, já vou falar a outra. Eu passei por duas, né? E no primeiro corte que foi feito, não cortou somente pessoas que foram mandadas embora, mas quem lembra, a professora Cis, professora Fernanda, professor Walter, não está mais a Célia nem o Romildo aqui, nós fazíamos parte de uma comissão, acho que a Cláudia também estava, cortou metade das horas dos coordenadores também. Tá? A Paula está aí, cortou. Com o intuito de economizar. Opa, desculpa. Com o intuito de economizar. De fazer economia. Só que não foi feita essa economia. Porque foi tirado de uns e dado para outros. Tá? Eu lembro muito bem, porque eu era coordenador da zootecnia nessa época. Tá? Foi tirado de uns e dado para outros. Tiraram horas de contrato de alguns professores e aumentou do outro lado. Novamente, está sendo feito cortes sérios para salvar a nossa instituição. A consequência disso, tá? A gente consegue ver aí nos cursos que não abriram turma. É consequência da irresponsabilidade administrativa anterior. Tá? A nossa realidade hoje, o professor Reginaldo falou, quem sonegar imposto é crime. Então quem cometeu o crime é o quê? Criminoso. Tá? Por uma questão de justiça, e para ser perfeito, tá? Que os responsáveis seja atribuída a responsabilidade dessa consequência, professor. Tá? Porque nós, hoje, a FEB se levanta para arrumar a casa novamente. Precisamos fazer isso para dar certo. Amanhã muda-se novamente a administração e cometemos os mesmos erros novamente. Tá? Comete tudo de novo. Entra outra administração autoritária. O senhor viu, a gente saiu de uma, não é? Autoritária vai querer botar a FEB de acordo com o que era. Então, que essas consequências que estamos passando hoje, os responsáveis assumam suas responsabilidades de acordo com as normas e regimentos que essa instituição preconiza.